Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, do verso 26 a 31. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto transfigurou, e as vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que estava para cumprir em Jerusalém. Os estudiosos, com o propósito de nos ajudar no estudo da palavra, fez as divisões, capítulos, versículos, seções maiores. E com isso, algo aconteceu. Separou um versículo de outro, uma seção de outra. E hoje, na nossa maneira de leitura e de estudo da palavra de Deus, normalmente nós nos prendemos ao estudo de um texto, de uma seção, e muitas vezes nos esquecemos do contexto, nos esquecemos dos versículos anteriores, no contexto em que foi escrito, no todo. A Bíblia é um todo, precisamos lê-la, precisamos estudá-la como um todo, não apenas versículos, histórias favoritas, e esquecermos do restante. E aqui eu li 2 versículos que estão separados de uma outra seção, separados por seção, separada por título. E Jesus fala sobre a vinda dele. E ele fala, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, o Filho do Homem vai se envergonhar deles, no dia quando vier na sua glória, na do Pai e dos santos anjos. Ele fala sobre esse grande e glorioso dia, desse encontro, quando ele vier na glória, quando ele vier nas nuvens, quando ele voltar a esta terra. E ele no verso 27, ele diz, verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. E o versículo 28, que está numa outra seção, onde trata especificamente da transfiguração. E aqui Jesus continua dizendo, a palavra de Deus continua dizendo, cerca de 8 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto transfigurou-se. As suas vestes resplandeceram de brancura. E aí nós temos a aparição de Moisés e Elias, os quais aparecem em glória e conversam com Jesus e falam de alguns temas importantes, de uma agenda que está para acontecer. E a agenda é
o êxodo, a sua partida, a sua ida a Jerusalém para ser morto, para ser entregue, para ser morto ali na cruz do Calvário. A afirmação que preocupa muitas pessoas, alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. E essa palavra que Jesus profere está muito associada, intimamente associada com o versículo seguinte: o cumprimento desta palavra. Alguns hados que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. E a pergunta é: todos morreram? Todos que ali estavam, Pedro, Tiago, João e todos, e os demais, todos morreram. E essa palavra se cumpriu ou não se cumpriu? E aqui ele associa esta palavra dizendo, e depois de 8 dias, depois que ele proferiu esta palavra, depois que ele fez esta promessa, ele subiu ao monte com o propósito de orar. E neste momento de oração, este momento que é de Jesus, esse momento que Jesus dedica à oração, os demais não estão orando. Pedro, Tiago e João não estão orando. Jesus está orando e o seu rosto é transfigurado. A glória do Senhor se manifesta, a glória do Senhor se revela. Aqui nós temos no Monte da Transfiguração o cumprimento desta promessa de que alguns há que ali se encontram que não provariam a morte até que vissem o reino de Deus, o cumprimento da sua glória. E segundo Pedro, o apóstolo fala que este momento foi o cumprimento desta promessa. Ele diz que ele viu esse dia, esse glorioso dia. Eu leio com você onde Pedro mostra o cumprimento desta promessa, que ele não morreu e que ele viu o reino de Deus. Ali no monte, o Senhor levantou, abriu a cortina, e Pedro, Tiago e João pôde ver a glória de Deus manifesta em Jesus Cristo. Eles tiveram uma antecipação. Eles viram Jesus em glória, Jesus sendo revelado, a cortina sendo aberta e ele tendo esse vislumbre da parte de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16, ele diz: porque não demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando a glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele fala sobre a volta de Jesus, ele diz: não é fábula, não é invenção. Nós mesmo nós vimos esta antecipação, nós vimos esta glória quando estávamos ali no monte e ouvimos a voz: este é o meu Filho amado. A palavra de Deus se cumpre. Aquilo que ele prometeu, alguns há que não provarão a morte, não passarão pela morte, até que vejam o reino, a vinda do Rei, a demonstração dessa glória e desse grandioso poder. Que Deus te abençoe e que Ele nos conceda a graça
de abrir a cortina para que nós vejamos a glória desse grande dia e que também os nossos olhos sejam abertos para a tristeza que será para aqueles que não ouviram, para aqueles que desprezaram as minhas palavras, daqueles que se envergonharam da sua palavra e se envergonharam dele. O Filho do Homem vai se envergonhar. Mas que você não tenha vergonha, que você receba a palavra do Senhor e que você viva para ele. É o meu desejo, é a minha oração. Deus te abençoe, tenha um bom dia em nome de Jesus.